Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Eu sou o Daniel e hoje vamos tratar de um tema central da esperança cristã e ao mesmo tempo frequentemente mal compreendido, o juízo final. A Bíblia ensina que haverá um julgamento, mas a pergunta é, será um único evento definitivo ou haverá vários julgamentos distintos ao longo do fim dos tempos? Olá, eu sou a Damares. Esse assunto aparece muito quando se fala sobre escatologia. Algumas pessoas falam de julgamento dos crentes, julgamento das nações, julgamento após o milênio, julgamento separado para Israel e para a Igreja. Isso pode gerar muita confusão. Exatamente, Damares. E quando o assunto é confuso, precisamos voltar ao texto bíblico com calma e método. A Escritura é clara, mas nossos sistemas interpretativos às vezes não são. Então talvez o primeiro passo seja perguntar: o que a Bíblia afirma explicitamente? A Bíblia afirma repetidamente que haverá um dia de juízo. Jesus fala do último dia, Paulo fala de o dia, Pedro fala do dia do Senhor. A linguagem é consistente. Há um momento futuro, definitivo, público e universal em que Deus julgará vivos e mortos. Isso parece indicar unidade, não fragmentação. Exatamente. Quando analisamos os evangelhos, vemos que Jesus descreve o julgamento final como um único evento. Em Mateus 25, ele fala da separação entre ovelhas e bodes. Não há ali dois julgamentos separados por 1000 anos, mas um único momento em que todas as nações estão reunidas diante dele. E João capítulo 5 também é muito claro. Sim, Jesus afirma que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Ele não descreve duas ressurreições separadas por um longo intervalo, mas um único chamado que resulta em dois destinos distintos. Isso é fundamental para a interpretação. É decisivo. A teologia reformada sempre enfatizou a unidade do evento final, uma única volta de Cristo, uma única ressurreição geral e um único juízo final. Mas de onde surge a ideia de múltiplos julgamentos? Essa ideia é principalmente associada ao dispensacionalismo moderno. Dentro desse sistema, há distinções entre julgamento da Igreja, julgamento de Israel, julgamento das nações e julgamento após o milênio. Esse esquema depende de uma leitura específica de Apocalipse 20. Então precisamos analisar Apocalipse 20 com cuidado. Exatamente. Apocalipse 20 descreve o chamado Grande Trono Branco. Ali, os mortos são julgados segundo suas obras. Essa cena é apresentada como o encerramento da história redentiva, não como um entre vários julgamentos futuros. E como a tradição reformada entende esse texto? A tradição reformada entende que Apocalipse 20 descreve o mesmo evento que Jesus descreve nos Evangelhos e que Paulo descreve em suas epístolas, o julgamento final, único, universal e definitivo. Daniel, isso significa que não há distinção alguma entre crentes e descrentes no julgamento? Há distinção quanto ao resultado, mas não quanto ao evento. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Para os crentes, o julgamento será a manifestação pública da justiça de Cristo aplicada a eles. Para os ímpios, será a condenação justa por seus pecados. Então os crentes também comparecem ao juízo. Sim, a Bíblia afirma claramente que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Isso não significa que os crentes enfrentarão condenação, mas que a justiça de Deus será plenamente revelada. Isso é importante, porque às vezes se ensina que os crentes nem sequer estarão presentes. Exato, mas a Escritura não ensina uma ausência, e sim uma absolvição fundamentada na obra de Cristo. E quanto à ressurreição, ela é una ou múltipla? O ensino predominante do Novo Testamento aponta para uma ressurreição geral. Daniel, capítulo 12, fala de muitos que dormem no pó da terra ressuscitando, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna.
João capítulo 5 confirma essa unidade. Então a ressurreição e o juízo estão conectados. Completamente conectados. A volta de Cristo, a ressurreição geral e o juízo final são apresentados como aspectos de um único grande evento escatológico. Isso traz implicações pastorais muito profundas. Sem dúvida, quando entendemos que haverá um único juízo final, isso nos chama à sobriedade, responsabilidade e esperança. Não é uma sequência complexa de eventos técnicos, mas um encontro definitivo com o Deus justo. Daniel, isso também corrige a ideia de escapismo. Sim, o foco bíblico não está em mapear cronogramas detalhados, mas em viver preparados. Jesus repetidamente chama à vigilância, não à especulação. E qual é a esperança do cristão diante do juízo? A esperança do cristão é Cristo. Não confiamos em nossas obras, mas na justiça imputada de Cristo. O juízo final não é ameaça para o crente regenerado, mas confirmação pública da obra da graça. Isso muda completamente o tom da conversa sobre julgamento. Muda. O juízo final é ao mesmo tempo manifestação da justiça de Deus e revelação da glória da redenção. Então podemos resumir assim: haverá um único juízo final, público e universal. Exatamente, Damares. A posição reformada clássica afirma que haverá uma única volta de Cristo, uma única ressurreição geral e um único juízo final. Isso nos chama à fidelidade no presente. Sim, porque todos compareceremos diante de Cristo, vivemos hoje com responsabilidade e esperança. Que essa verdade fortaleça quem nos ouve. Amém. Que vivamos preparados, confiando não em nós mesmos, mas na obra perfeita de Cristo. Obrigada por caminhar conosco em mais um episódio de Textos Difíceis, Verdades Claras. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo episódio.